Bom, vamos lá então. Modificação objetiva diz respeito ao objeto do direito, tá? Objeto pode ser modificado de uma forma quantitativa e qualitativa. Modificação de direito de forma objetiva, quantitativa. Exemplo, tá? Eu empresto para o nosso amigo José da Silva, sempre ele, né? Uma importância de R$20 mil. Ele emitiu uma nota promissória nesse valor, R$20 mil. Venceu a nota promissória e não me pagou. Ele me deve R$20 mil, representado pelo título cambial, nota promissória. Não me pagou. Aí ele me procura, Rebelo, eu não tenho os R$20 mil. Você tem um crédito de R$20 mil, mas eu não tenho. Eu tenho R$15 mil. Eu não tenho os 20. Você aceita receber os 15 no lugar de 20? Aceito. Tá? Fiz um acordo com ele. Diminuiu o meu crédito, que era de 20 para 15. Houve uma modificação de direito? Houve. Mudou o objeto. Dinheiro, mas a quantidade de dinheiro diminuiu. Então, quantitativo, objeto aumenta ou diminui no volume ou extensão, sem alterar a qualidade de direito. Ou seja, a qualidade é dinheiro. No caso do exemplo meu, diminuiu. Esse mesmo exemplo com outra proposta. Eu empresto R$20 mil ao José da Silva, ele emite uma nota promissória, venceu, não me pagou. Eu procuro por ele falou, Rebelo, me dê mais um mês. Daqui 30 dias eu lhe pago 25. Tá? Aceito. Então eu lhe dou mais um mês e aumenta o objeto de 20 para 30. Então, manteve a mesma espécie, a mesma qualidade que dinheiro, mas alterou para mais o objeto. Tá? Então, modificação quantitativa é muito fácil, pelo próprio nome, se induz a entender. Objeto aumenta ou diminui no volume ou extensão, sem alterar a qualidade do direito. Leia-se, no nosso caso, qualidade do dinheiro. E qualitativa. Enquanto que lá em cima a quantidade do objeto muda para mais ou para menos, aqui muda-se o objeto. A qualidade do objeto é mutável. Quer ver? Mesmo exemplo para poder facilitar o entendimento. Eu empresto R$50 mil para uma determinada importância, José da Silva. Ele emite uma nota promissória no valor e entrega ao Rebelo. Tá? Venceu, o título não me pagou. Eu falei, Rebelo, eu não tenho dinheiro vivo para lhe pagar, mas tenho uma moto no valor de R$ 49.900. Você aceita receber a moto no lugar do dinheiro? Aceito. Tá? Em eu aceitando, houve uma modificação de direito de forma qualitativa. Era dinheiro, passou a ser moto. Perfeito? Em ambos os casos, logicamente, nos exemplos que eu dei a vocês, depende muito da vontade do credor. O credor não é obrigado a fazer isso. Ele só faz isso, muda o objeto, a quantidade e qualidade, se houver interesse. Tá? Ele não está perdoando, mas não está deixando de receber, mas também nenhum juiz no mundo pode obrigar que o credor aceite. Logicamente que na justiça se faz acordo, mas fora não há que se falar em obrigação do credor aceitar outra coisa no lugar do original. Perfeito? E como existe a modificação objetiva, que diz respeito ao objeto, existe agora a modificação subjetiva. Subjetiva é com relação ao sujeito. Então nós temos sujeito, sujeito,
B. Credor, devedor. Um simples exemplo, né? Sujeito A é o credor, sujeito B é o devedor. Então, B deve a A determinada importância. Só que C deve a D. Tem uma relação aqui, outra relação lá. Então, D deve a C uma importância. E por sua vez, C, que é credor aqui, deve a D. Perfeito? E para que possa ser mais fácil o nosso exemplo, a importância quase que corresponde esta a esta, para simplificar o exemplo. Então, C chega a D e fala, não me pague. Pague a D, porque eu sou o devedor dele. Ficou claro? Volto. Há uma relação obrigacional entre C, credor e devedor, e uma outra relação obrigacional que este que é credor deve a este. Esta e esta. Então, no momento exato do devedor pagar ao credor, o credor chega ao seu devedor e fala, ao invés de você me pagar, paga direto a D. Perfeito? Ocorreu o quê? Uma modificação subjetiva. O sujeito que era credor passou a ser D. Perfeito? Permanece intactas as demais relações. Então, modificação subjetiva quando referente à pessoa, permanecendo inalterada a relação primitiva. Ficou claro, gente? Precisa que eu repita? Vou repetir. Eu vou mudar para ficar mais fácil para vocês aqui. A, B, já está lá, né? E aqui C. Para não confundir. A, B e C. A, B. B deve a A uma importância. Por sua vez, A deve a C uma importância. Tá? Então, no momento exato de se cumprir a obrigação, A, em contato com o seu devedor, diga, não pague a mim, pague a C, porque eu sou devedor de C. Então, paga lá e, de certa forma, excluiu-se a relação jurídica obrigacional. Portanto, uma modificação subjetiva. Mudou-se o sujeito. Perfeito? Terceiro e último verbo da nossa proposta inicial. Voltando, adquire o direito, conserva o direito, modifica o direito, agora extingue o direito. Tá? Então, o último verbo, extinção dos direitos. Quais são as formas através das quais os direitos são extintos? Pelo perecimento do seu objeto. Como assim perecimento? Eu tenho uma casa, tá? E uma tempestade, caiu um raio nessa casa, a casa vai à ruína, toda incendiada, perdi por completo a minha casa, não estava no seguro. Então, eu tinha direito de propriedade sobre a casa. Perdi a casa em razão força da natureza. Então, perdi direitos sobre a casa. Posso ficar com o terreno, mas não tenho mais a casa. Pereceu o meu direito, porque pereceu o objeto. Objeto, no caso, casa. Tá? Pela forma mais simples agora, pela alienação. Alienação para nós significa dar a coisa alheia a outrem. Através da doação ou através da compra e venda. Alienar, tornar a coisa alheia. Então, se eu tenho uma moto, eu vendo a moto ao José da Silva. Portanto, pereceu o direito que eu tinha sobre a moto, através da alienação. Venda e compra. Ou eu tenho a moto, eu dou a moto. É uma forma de alienação. Perdi o direito sobre a moto porque eu doei a moto. Então,
A primeira perece o objeto, a segunda aliena-se através da doação ou através da venda e compra. Terceira hipótese, pela renúncia. Atenção, não vamos confundir, sempre peço aos meus alunos, quando eu passo essa matéria, para que não confundam renúncia e abandono. Pela renúncia, eu abandono a coisa, eu deixo a coisa, não ligo mais para a coisa. Tipo assim, é muito comum nos Estados Unidos, né? As pessoas compram televisão, geladeira, máquina de lavar e ficam velhas, elas colocam na rua. E quem passa lá, o quê? Apanha a máquina de lavar, a televisão e tal. Então, o antigo titular perdeu o direito sobre a coisa, extinguiu o direito pela renúncia. Ou, o que os doutrinadores mais falam, é que, e divergem de outros, que pela renúncia a pessoa renuncia, alguns dizem, renuncia em favor de outrem. É muito comum essa renúncia em herança. A pessoa falece, deixou o patrimônio, um dos herdeiros fala, eu não quero mais, eu tenho muito imóvel, eu estou renunciando ao meu imóvel em favor de tal pessoa. Perfeito? Então, alguns doutrinadores dizem que, e eu até entendo o que eles dizem, porque eu concordo com eles, na renúncia aparece a palavra do detentor de direito, dizendo, ó, estou renunciando em favor de você. No inventário, renuncio a minha parte em favor de alguém. Tá? E no abandono não, no abandono, aí que comparece aquela hipótese de abandonar móvel, televisão, geladeira, para quem passar a apanhar. Né? E pela confusão. Pela confusão. Aqui um exemplo bastante interessante. É o seguinte. Confusão. De um lado temos o Paulo, de outro lado a Cecília. Paulo, Cecília. Tá? São duas pessoas distintas, amigos. Tá? O Paulo, a Cecília, em uma determinada oportunidade, procura pelo Paulo e pede emprestado para ele uma importância X. Paulo empresta a Cecília essa importância X e faz-se representar através de uma nota promissória. Tá? Então a Cecília entrega ao Paulo, ambos solteiro, a ANP no valor de R$50 mil. Com o passar do tempo, Paulo se casa com a Cecília. Regime, comunhão total de bens. Antes eles eram simples amigos, depois com o passar do convívio, Cecília e Paulo se casam, tá? E optaram pelo regime da comunhão total de bens. Esse regime significa que todo o patrimônio dele, que era dele antes, é dela antes, é dela, casaram, dele e dela, uniu-se num patrimônio só. Tudo pertence aos dois. União total de bens. Perfeito. A pergunta minha é: o que aconteceu com o crédito de Cecília? Morreu? Morreu ou não? Morreu pelo instituto da chamada confusão. Houve uma confusão patrimonial entre os bens dela e dele. Vamos supor que não tivesse extinto os direitos. Seria plausível entender que durante o casamento Paulo cobrasse da Cecília a importância, executasse na justiça a importância? Lógico, quem trabalha com a justiça, em juízo, sabe que se fosse possível isso, Paulo executaria a sua mulher e ela, sendo citada, deveria apresentar penhora. Deveria apresentar bens que pertencem a ele também, porque bem dele e dela é a mesma coisa. Então penhoraria um imóvel que era dela também.
Não há possibilidade de penhorar para garantir a execução bem que pertence à mulher. Perfeito? Então, nessas circunstâncias, né? Casamento posterior, regime adotado pelo casal, regime de comunhão total de bens, significa que todo o patrimônio dele e dela, antes e depois, pertence o patrimônio aos dois. Tá? Então, há que se entender aqui, de imediato, que houve extinção do direito dele em razão da confusão. Perfeito? Certinho? E aqui volta mais uma vez, nós vimos na tela primeira, a definição mais complexa de negócio jurídico. É tudo aquilo que nós vimos até agora. É um ato ou uma pluralidade de atos, tá? Entre si relacionados, quer ser de uma ou de várias pessoas que têm por fim produzir efeitos jurídicos. Quais são os efeitos jurídicos? Criar direitos, tá? Conservar direitos, modificar direitos e extinguir direitos. Tá. Só para alertar vocês, para que não haja confusão, é muito comum os alunos confundirem na hora de definir de negócio, confundir com negócio de fato jurídico. A proposta é, quando se fala em negócio jurídico, há que se pensar na conjugação de várias pessoas. Num ato jurídico, meramente lícito, participa uma única pessoa. Tá? Quando se fala agora em negócio, negocia-se, e esse negócio é entre pessoas. Perfeito? E lembrando também uma importante mensagem, que nem sempre se fala em negócio, está envolvendo dinheiro. Tipo, casamento é um negócio jurídico, não envolve dinheiro. O casamento é gratuito, paga-se lá no cartório. Tá? A emancipação é um negócio jurídico, não envolve dinheiro. A adoção de uma criança é um negócio jurídico, não envolve dinheiro. Tá?